Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, que estejam aproveitando bastante essa quarentena. Bom, na nossa aulinha de hoje, vamos continuar falando de deslocamento de animais. No entanto, aula passada, nós falamos do deslocamento de animais terrestres, que rastejavam, corriam, voavam e etc. Hoje nós vamos falar de animais aquáticos, ou seja, animais que vivem na água, ok? Bom, assim como o animal terrestre, existiam muitas variedades de deslocamento. Lembrem-se que tem aqueles que rastejavam, andavam, caminhavam, aqueles que voavam, corriam e etc. Então existe uma variedade muito grande de deslocamento entre animais terrestres, dependendo de qual animal nós estamos falando. Com o animal aquático não é diferente. Existe uma grande variedade também de deslocamento dentro dos animais aquáticos. Isso tudo depende, então, de qual animal aquático nós estamos falando. Bom, em ambientes aquáticos, existem organismos planctônicos. O que são organismos planctônicos? São organismos, por exemplo, como algas. Lembram das algas que nós aprendemos? Algas e também larvas de animais. Tanto algas como larvas de animais, nós chamamos de organismos planctônicos, ok? Como que eles se movem? É muito simples. Eles se movem de forma pacífica, de acordo com a água. Então, se a maré da água está indo para esse lado, vai jogando ele para esse lado. Se a água está indo para o outro lado, joga ele para o outro lado. Então, nós chamamos isso de deslocamento pacífico. Por que deslocamento pacífico, pessoal? Porque a água leva o animal. Então, o animal não faz esforço nenhum. Ele se deixa levar pela água. Animal, claro, quando nós estamos falando de larvas de animais, né? Agora, se estivermos falando de algas, lembrem-se que algas não são animais, né, gente? Bom, por que eu coloquei algas aqui junto com larvas de animais? Porque se movem, se deslocam, né, do mesmo jeito. Tanto larvas de animais como algas se movem, se deslocam de forma pacífica. Então, se a água estiver indo para esse lado, leva ele para esse lado. Se a água estiver indo para o outro lado, leva ele para o outro lado. Então, por que forma pacífica? Porque vai aonde a água jogar, ok? Então, a água vai levando esse organismo planctônico, que são algas e larvas de animais. Bom, já existem animais chamados nectônicos. O que são animais nectônicos? Animais nectônicos são aqueles que se deslocam ativamente. Então, as larvas de animais e as algas, a água leva eles. Eles não fazem esforço algum, eles vão para onde a água levar, certo? Já esses animais nectônicos, eles se movimentam ativamente. Então, a água pode estar indo para esse lado, mas se ele quer ir para o outro lado, ele vai, ok? Então, ele não vai apenas sendo jogado pela água. Ele escolhe para onde ele quer nadar e ele se desloca ativamente. Então, ele escolhe onde ele quer ir e nada para onde ele quer ir. Por exemplo, peixes. Os peixes, eles não são levados, jogados pela água. Não, eles nadam, ok? Então, eles escolhem para onde eles querem ir. Se eles querem ir para a esquerda, eles vão. Se eles querem ir para a direita, eles vão. Então, dessa forma, eles se deslocam ativamente. Por que ativamente? Repetindo, porque ele nada para onde ele quer, independente do sentido da água. Ok, pessoal? Bom, os organismos que vivem na água possuem vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem é que esse corpo
ele flutua na água. Então essa é uma grande vantagem. Por quê? Porque a água ajuda na movimentação. No entanto, possui desvantagens também. Por exemplo, a força da água. Então, imagina que o animal quer ir para cá, mas a força da água está oposto. Então, o animal ele tem que fazer um grande esforço para ir para onde ele quer. Por quê? Porque a água oferece uma resistência ao animal. Então, vantagem é que ele flutua na água. Desvantagem é que a água oferece uma resistência e o animal ele tem que vencer a resistência da água para ele poder ir para onde ele quer, ok? Então, de que forma que o animal vence essa resistência da água? Por exemplo, possuindo um formato hidrodinâmico, um formato que quebra a resistência da água. Lembrem-se que existem animais que quebram a resistência do ar. No caso de animais aquáticos, eles precisam quebrar a resistência da água. De que forma que eles quebram isso? Através do corpo, do formato do corpo deles, que é hidrodinâmico. Por exemplo, o corpo do peixe tem um formato hidrodinâmico que quebra essa resistência da água. Além do formato, também possuem nadadeiras que ajudam eles a se deslocarem de um lado para o outro, ok? Bom, falando de animais aquáticos, eu cito dois exemplos para vocês. Primeiro, o exemplo do peixe, que possui várias nadadeiras. Tem nadadeira caudal, nadadeira dorsal, peitoral, pélvica, anal. Então, possuem várias nadadeiras que auxiliam ele a ir para onde ele quer. Já no caso de lulas, polvos e sépias, que é um outro tipo de animal aquático, lulas, polvos e sépias possuem um outro mecanismo. Como que funciona esse mecanismo, gente? A água entra por uma cavidade do corpo desses animais, que são sépias, lulas e polvos. Então, a água entra por uma cavidade e sai através de uma outra cavidade chamada sifão. Essa cavidade chamada sifão faz a água sair com muita pressão. Então, joga o animal do lado oposto. Por exemplo, se o sifão está para cá, ele joga a água para cá e o animal vai para o lado oposto. Então, a força da água que sai por esse sifão, no caso de lulas, polvos e sépias, a água que sai, a força da água faz o animal ir para o lado oposto. Então, ajuda ele a se deslocar dentro da água, ok? E uma curiosidade para finalizar a aula, pessoal, é a fontanela. O que é essa curiosidade? O que é essa fontanela? Bom, a fontanela, provavelmente vocês ouviram falar dela como moleira. Já ouviram falar, por exemplo, cuidado, não derruba o bebê porque pode quebrar a moleira. Moleira nada mais é do que a fontanela, tá? Ela é conhecida popularmente como moleira. Essa fontanela nada mais é do que uma membrana muito resistente na área do crânio. Essa membrana, ela tem uma abertura, certo? Essa abertura não é ossificada, então ela não foi transformada em osso, tá? E essa abertura, pessoal, ela permite o crescimento do cérebro. Então, o cérebro do bebê vai crescer. Por isso que essa abertura existe e permite o crescimento desse cérebro. Além de permitir o crescimento desse cérebro, essa moleira, que se chama também fontanela, além de permitir o crescimento do cérebro, também facilita que a cabeça do bebê saia no momento do parto. No momento do parto, essa cabeça precisa passar pelo quadril da mulher, para que possa sair pelo parto normal. E essa moleira, fontanela, permite uma facilidade para que esse bebê nasça mais facilmente, que ele saia mais facilmente pelo quadril da mulher. E por volta dos 12 meses, essa região, essa fontanela, se torna osso, então ela se ossifica. E essa fontanela se fecha, então essa abertura, ela se fecha, ela se ossifica, ok?
uma curiosidade para vocês. Bom, pessoal, quero que vocês abram na página 57. Anotem aí. A nossa tarefinha da aula de hoje é fazer os exercícios da página 57 e 58. Anotaram? Página 57 e 58. Tarefa da página 57 e 58, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar, ok? Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.